Informações e conteúdo de qualidade para quem trabalha e vive pelo campo. Pode Plantar, o podcast pioneiro do agro. Uma produção Sementes J. Basso em parceria com o Canal Rural. Olá, sejam muito bem-vindos a este episódio do nosso Pode Plantar, uma produção da Sementes J. Basso em parceria com o Canal Rural. E hoje, olha só onde nós estamos em Maracaju, Mato Grosso do Sul, onde acontece o Showtech 2024. Gente, essa é a maior feira de tecnologia do agro do estado e é realizada pela Fundação MS há 27 anos. E para contar para a gente essa história e evolução do agro aqui na região, eu converso agora com o Alex Melotto, ele que é diretor executivo da Fundação MS. Alex, muito obrigada por aceitar o nosso convite, passar aqui no estande da J. Basso para bater esse papo conosco. Eu que agradeço pelo convite, Manuza, pessoal da J. Basso. É um prazer estar aqui, falar com vocês e falar um pouquinho da Fundação, do Showtech, enfim. Alex, primeiramente, parabéns pela feira. Inclusive, gente, essa é a terceira vez, é o terceiro ano consecutivo que a J. Basso está presente. Eu, pessoalmente, estive aqui no ano passado, na edição passada, e eu vejo que a feira cresceu já de um ano para o outro, principalmente em expositores, né? Temos mais expositores a cada ano. O que você pode destacar aí da edição de 2024, Alex? Bom, obrigado primeiro pelos parabéns, e eu sempre devolvo isso porque a feira é feita pela fundação, mas pelo expositor e pelo visitante. Então, vocês que expõem, estão aqui com a gente há 3 anos, nos dão um voto de confiança, que é estar aqui confiando de que nós vamos fazer uma boa feira, um parque organizado e o público também vai vir. Então, esse parabéns é de vocês, expositores, dos visitantes que nos acompanham. E é sempre um desafio. A feira está crescendo, é um modelo que o mercado já disse que é legal, porque está crescendo. Então, isso para nós é uma baita responsabilidade. O nosso parque é limitado, logicamente, e, no entanto, a gente tenta algumas artimanhas para dividir os espaços. Nós aumentamos uma rua que era da Fundação MS e hoje ela é do parque. Então, a gente conseguiu acomodar mais expositores. Então, é muito legal ver como está o parque hoje, todos os estacionamentos lotados e também todos os plots ocupados por expositores. Além dos expositores, a gente vê muita informação aqui, né? A gente tem palestra todos os dias. E não só na nossa arena, né? Essa é uma característica muito forte da feira, que é a programação técnico-científica, ou programação técnica. Então nós temos, por exemplo, ontem nós tivemos um encontro de jovens, um painel de jovens, amanhã nós vamos ter um evento de mulheres. Então a gente une os diferentes participantes da cadeia produtiva na arena. E outros expositores também trazem as suas programações. Então a gente enxerga que o Showtech virou um fórum, virou um momentum, né? Que é o local e a hora de se falar de agricultura, de agropecuária, de Mato Grosso do Sul. Enfim. Então é tecnologia, informação, inovação num só lugar, né? E são 27 anos. O que a gente tem para destacar aqui da história dessa feira, né? Que é a mais importante do estado aqui de Mato Grosso do Sul, para o agro? A trajetória do Showtech, ela se confunde com a da Fundação e da própria agricultura de Mato Grosso do Sul. Então, se você imaginar que em 2009 o nosso estado plantava 1,7 milhão de hectares de soja e hoje ele planta 4.300, dá para imaginar o quanto cresceu. E a feira fez a mesma coisa. Então, o Showtech começou como um dia de campo para prestigiar os parceiros de pesquisa da Fundação. E a confiança que o produtor rural tem na Fundação MS fez com que ele fosse crescendo e ganhando corpo. E aí o outro quer participar, o próximo foi aumentando, trocamos de parque, melhoramos infraestrutura, né? O visitante ele quer vir aqui e ficar confortável apesar do sol. Mudamos de data. Então o Showtech ele é uma feira em constante evolução. Todo ano que vocês vierem aqui, vai ter alguma coisa diferente. Inclusive, no ano passado, eu vi uma trincheira aqui, onde as pessoas podiam passar por ela, né, para analisar todo o solo. Nesse ano, nessa edição, a gente tem essa trincheira novamente? A trincheira é a atriz principal do Showtech. Porque existe essa interatividade, né? A nossa ideia com ela... E a trincheira tem uma coisa que é muito Fundação MS também, porque nela nós colocamos o que a pesquisa mostrou que é melhor. Então lá dentro você tem pesquisa e difusão
de tecnologias agropecuárias. E é o que a Fundação faz. Muito bacana. A gente sabe, Alex, que a Fundação ela é importantíssima, né? A gente quer explorar um pouquinho da história dela para o desenvolvimento do agro, né? Mas antes eu queria saber um pouco da sua história. Eu queria saber da sua trajetória profissional. Como é que você chegou ali na Fundação? Você é pesquisador, né, Alex? Eu já fui pesquisador, né? Então a minha trajetória ela começa. Vamos começar na faculdade, porque senão tem muita história para contar. Eu sou biólogo de formação, então na minha trajetória eu passo no momento da faculdade eu consegui uma bolsa, um estágio na Embrapa Gado de Corte, então eu era um biólogo na Embrapa Gado de Corte e os meus projetos, os trabalhos eram com floresta, então eu era um biólogo na Embrapa Gado de Corte trabalhando com árvore, então veja bem que as coisas já começaram a mudar. De lá eu mantive minha monografia, fui para o mestrado, sempre trabalhando. Aí eu já dei um passo um pouquinho para o lado e fui para os sistemas de produção integrados. Na época a gente chamava de arborização de pastagem, sistema silvopastoril. Hoje é integração lavoura, pecuária, floresta, mas na época não era. E depois, e aí nesse momento de começo de doutorado, eu fui contratado para trabalhar na Fundação MS. Então, nesse momento eu morava em São Gabriel do Oeste e mudei para Maracaju, para ser pesquisador de sistemas de produção integrados. Eu fiquei 3 anos nessa cadeira, e aí teve uma mudança interna, o nosso antigo diretor saiu, e a diretoria me convidou para seguir o trabalho e assumir a cadeira de diretor executivo. Então, e tá tinha aí 3 anos de empresa. desde então. Estou aqui na diretoria há 8, 9 anos. Há 9 anos como diretor executivo. E dessas pesquisas que você desenvolveu, né, ao longo dos anos, tem alguma pesquisa que você queira compartilhar com a gente que seja memorável para você? Eu acho que é muito interessante como que as coisas evoluíram desde os primeiros trabalhos de pesquisa que eu fiz, em que a gente tentou plantar eucalipto no pasto com uma cova individual, numa área sem sequer ter sido descompactada. Então, naquela época, o sistema de produção integrado, em que o MS é líder nacional hoje, estava começando, estava engatinhando, cientificamente falando. Então, uma coisa que eu acho muito legal, me orgulho muito, é de ter participado dessa evolução. Mas o MS foi um dos pioneiros dessa integração, né? Da pesquisa de integração lavoura, pecuária, floresta. Exatamente. Então, os primeiros trabalhos dentro da Embrapa vêm de 2002, 2003, eu cheguei lá em 2004. Então, foi muito legal, isso para mim é memorável. Ter participado, acompanhado o mercado florestal crescendo, a integração se desenvolvendo, o produtor acreditando, apostando, na época era uma aposta, aí dizendo, eu vou plantar uns eucaliptos que é para ver se eu fico rico, aí veio a crise de 2008, leva tudo embora. Então, e a pesquisa sempre avançou dando suporte para o produtor, buscando gerar informação. Então é muito legal ter participado disso, ter assistido na primeira cadeira do cinema a história do sistema de produção integrado no MS. Com certeza deve ter sido uma honra ter participado disso, né? Agora eu queria falar um pouco da história da Fundação MS, né? A gente sabe que é fundamental para o desenvolvimento e a evolução do agro aqui no estado. A Fundação está com 32 anos agora, em 2024, né, Alex? Exatamente. E ela começou com a união de produtores rurais, foi isso? Você estava me contando a história. Conta pra gente como é que tudo começou lá atrás. A agricultura na nossa região, né, Maracaju, que hoje é a sede, já sempre foi a sede da Fundação MS, não é das mais fáceis. Então nós temos um veranico, talvez 2 por safra. E os produtores tinham muita dificuldade de estabelecer um sistema de produção contínuo, com boas produtividades, com estabilidade, por conta do clima. E outros problemas, deficiência de produto, falta de variedade específica, uma série de coisas. Então, alguns aninhos antes, tinha sido criada a Fundação ABC, por cooperativas. E eles buscaram um modelo de trabalho que pudesse fazer, primeiro, que tivesse pesquisa profissional e, segundo, que eles parassem de fazer na fazenda, porque é muito caro pesquisar na fazenda. Errar numa parcela tem um preço, errar num hectare tem outro. Então, os produtores eles entenderam, primeiro, que eles não tinham a capacidade técnica necessária e nem o dinheiro necessário para fazer a própria pesquisa. Não fazia sentido. Então, eles visitaram a Fundação ABC, voltaram para cá
procuraram a cooperativa a qual eles eram ligados e disseram, nós precisamos do modelo de trabalho igual ao da Fundação ABC. E aí criou-se, nessa época, a Fundação MS. Na época, como um braço técnico da cooperativa, e a história levou para um desligamento dessa cooperativa entre 2009 e 2011, e aí a Fundação caminha com as próprias pernas, mas sempre com a mesma origem. O começo é o fim, que é o produtor rural. Então, quem que é o nosso patrão? É o produtor rural. Por que você está aqui? Pelo produtor rural. Quem manda aqui? O produtor rural. Então, o nosso foco é o produtor rural, o agropecuarista, o agricultor. Então, ele é a origem e o destino. Ele demanda e ele recebe a informação. E hoje tem unidades em todo o estado? Nós temos 10 unidades de pesquisa. Já tivemos mais, é um número que flutua. Então, por exemplo, nós tivemos unidade em Bonito. Ficamos lá 5 anos, ajudamos o desenvolvimento. Entendemos que tínhamos feito uma boa parte do trabalho e fomos para outra unidade. Tivemos unidade em Miranda, em Figueirão, no norte do estado, em Amambai, em diferentes conforme regiões. A demanda, então. Exatamente. Vai demandando, vocês vão fazendo as pesquisas, construindo unidades e realizando essas pesquisas. Onde o produtor rural vai sentindo dificuldade, ele nos demanda e havendo um arranjo, parcerias, como é lá em Ponta Porã, a gente avança e estrutura uma unidade de pesquisa. E aí a Fundação tem total autonomia nessa unidade, coleta as demandas dos produtores e implanta os trabalhos de pesquisa e difunde os resultados. A gente tem um modelo muito simples de trabalho, que a gente chama de 2Ds, demanda e difusão. Ciência de gaveta não faz diferença. Então a gente precisa difundir a informação, entregar para quem precisa dela, que é o produtor rural. A gente sabe, o Alex, que produzir com sustentabilidade não é mais uma opção, né? É uma condição agora. Como é que vocês têm trabalhado esse tema aqui no estado? O MS ele sempre foi vanguardista, né? E o grande culpado, entre aspas, disso é o produtor rural, que ele é o grande empreendedor. Ele é que sente a dificuldade primeiro e busca a solução. E assim o MS também é pioneiro na adoção de tecnologias. E foi lá atrás com o sistema plantio direto, né? Foi lá atrás com o início da colonização do cerrado, que foi por aqui. Então, o Estado sempre buscou essa sustentabilidade. Os produtores rurais do nosso Estado sempre enxergaram que precisavam dessa sustentabilidade econômica, ambiental e social para ter o sucesso financeiro da propriedade, né? É o trabalho dele. Então, para que ele faz? Para ganhar dinheiro, para ter recurso. Então, o advento do plantio direto, ele é bem importante nisso. Então, o MS tem um sistema bem específico que junta aí com o milho safrinha, que é plantado em consórcio com o capim e que faz palhada para soja. Então, nós temos 2 safras, 3 culturas e o solo coberto o ano inteiro. Bacana. Então, para mim, isso é um sistema de produção muito sustentável. Muito sustentável. E você sabe que a Jotabasso, ela nasceu aqui, viu? No Mato Grosso do Sul. Para a gente alcançar altas produtividades, tudo começa na semente, né? Você sabia dessa história da Jotabasso? E como que você conheceu a Jotabasso, Alex? Bom, tem uns anos, não muitos, eu conheci o Ayrton Francisco, que na época era executivo da Jotabasso, e ele trouxe para a gente uma demanda com o sorgo. E aí a gente se conheceu, ele ia para Rondonópolis, passava por aqui, parava de vez em quando, a gente conversava, fomos ficando mais próximos, e um dia ele falou: Alex, você quer visitar a Jotabasso? E eu falei, claro. E aí ele me contou toda a história da criação. Então é uma empresa que, além do brilhante trabalho que faz no estado, nos enche de orgulho, porque é uma sementeira daqui, está produzindo semente aqui, está disponibilizando o seu produto aqui do lado para o produtor adquirir. Muito legal. A história dela é o seguinte, ó, começou aqui em Mato Grosso do Sul em 1971. Foi a primeira unidade, então, em Ponta Porã, né? E hoje conta com 3 unidades de produção só no estado de Mato Grosso do Sul. A produção é essa que é comercializada tanto ali para o sul, gente, quanto para o sudeste do Brasil. A Jotabasso foi a primeira a produzir também, a comercializar sementes de norte a sul do país. E você, Alex, teve a oportunidade de conhecer o nosso Jotalab aqui no nosso stand da Jotabasso, né? Conta pra gente como é que foi essa experiência. Gente, o Jotalab é o laboratório que tem acompanhado a Jotabasso nas principais feiras de agro do país. A gente não pode esquecer que a semente ali dentro tem uma vida.
né? E é ela que vai originar a planta. Metade dela, boa parte, já está pronta ali dentro da semente, só esperando as condições ideais para se transformar numa planta, e a gente vai colocar um grão e que é um monte de grão de volta. Então, quando a gente conhece o que tem ali dentro, né, quando você analisa a semente com frequência, quando você usa as ferramentas tecnológicas para controlar a qualidade da semente, você sabe o que você está entregando. Você dá segurança. Então, o processo de análise de sementes e controle de qualidade, que é o que a gente vê aqui, ele transfere para o produtor rural um produto seguro. Porque ele sabe o que ele está comprando, ele sabe que a análise foi feita recentemente, ele sabe que, se precisar, ele pode ter uma contraprova, ele certifica que o armazenamento foi bem feito, que o processo de produção foi bem feito. Se você não tem isso, você não sabe o que você está plantando. Uhum. E eu costumo dizer que o dia na agricultura, ele só se repete daqui a 364 dias. Não tem ontem na agricultura. Esse dia, só o ano que vem. Vai demorar, então se você teve um problema de plantio, não recupera mais, não recupera. Só na próxima safra. Tudo começa na semente, né? Vamos lá. Agora, que o produtor deve buscar na hora justamente de selecionar esse fornecedor na busca da semente, na hora de comprar? Falar em qualidade é quase uma redundância, né? Então, quando a gente está falando de semente, ela é a origem de tudo, né? É por ela que tudo começa, então nós temos que ter qualidade absoluta nisso. Mas antes da semente chegar na fazenda, nós temos um processo de produção e armazenamento. Uhum. Então, quando você adquire uma semente que está perto de você, que está lá armazenada na temperatura adequada, 12, 14 graus, esperando para ser plantada, e ela chega na sua propriedade mais rápido, você tem uma vantagem. Você tem um fator importante, diferente de você comprar num lugar que está 4 dias de carreta de distância de você. Então, essa a semente qualidade é outra. Vai ficar 4 dias em cima de uma carreta, embaixo de uma lona, dia e noite, até chegar na sua fazenda. Então, será que esses processos de transporte de 5 horas ou de 4 dias fornecem a mesma condição para a semente, ou será que uma vai chegar melhor e a outra pode chegar pior? Uhum. Então, é claro que a gente quer vigor, né? A gente quer o controle de qualidade rigoroso, mas essas questões de transporte e de logística em geral, para mim, é um fator que faz diferença. Porque depois que saiu de lá, o produto foi testado. Foi testado lá. Então, quanto mais rápido ele chegar na propriedade, na minha opinião, é melhor. E para você, o vigor realmente importa, então? O vigor é o índice que diz qual é a nota do sucesso do nosso plantio. Importante então, isso. Exatamente. Nós queremos germinação, mas o vigor é a somatória. Para mim, é o fator mais importante e também mais relevante, no sentido de que existem outros, mas ele é o que mostra o que aconteceu com essa semente. E sobre as novas biotecnologias em sementes de soja, o que você pode destacar? É legal falar isso, porque junta com o que a gente falou agora há pouco sobre sustentabilidade. Uhum. Quando a gente consegue uma edição gênica, uma adição gênica, alterar uma planta e fazer com que ela tenha uma resistência ou uma tolerância, nós estamos ganhando sustentabilidade. Então, usar a biotecnologia é sinal de aumento de sustentabilidade no sistema de produção. Porque se eu tenho uma planta resistente a um inseto ou a um produto químico, eu posso aliviar muitas vezes o uso dos produtos químicos. Uhum. Então, afinal, esse agente nocivo para a praga está dentro da planta. Então, as biotecnologias elas vêm para contribuir com a estabilidade produtiva, com o custo de produção. Então, é uma escada que a gente está trilhando há muitos anos, né? Então, as biotecnologias vêm evoluindo, vêm sendo empilhadas, inclusive, e são ferramentas fundamentais para a gente chegar onde a gente quer, que são as altas produtividades. O TSI também é um aliado na hora do plantio, né? Um aliado do produtor rural. Você já esteve numa unidade, inclusive, né, Alex, da Jatabasso, acompanhando esse processo. Como é que foi? Na visita, eu conheci o processo de tratamento e saí de lá dando mais valor ainda para o que a gente chama de TSI, que é o tratamento de sementes industrial. Então, quando você compra isso, você adquire uma semente que está tratada com uma tecnologia absolutamente industrializada, uma tecnologia profissional. E aí eu vejo muito produtor comprando a semente tratada, muitas vezes escolheu o produto que está nela, chega na fazenda, ele acha que tem que colocar outra coisa na semente. E aí ele retrata a semente.
retrata com alguma coisa que recomendaram para ele, que é necessário, ou talvez nem seja, mas com isso ele compromete o TSI. Ele acaba estragando. Exatamente. Então Aí eu digo... Então a semente, ela tá pronta. Ela tá pronta. Não tem que mexer. Não faz sentido nenhum. Na minha visão, o avanço tem que ser via TSI. Então, se a gente quer colocar mais algum produto, nós temos que desenvolver sistemas para colocar isso no TSI. Se eu preciso colocar um inoculante a mais, ou um produto biológico, ou qualquer nematicida, nós temos que trabalhar a pesquisa, a inovação, para colocar isso no TSI, para a semente chegar lá em casa pronta. E não para eu chegar, abrir o bag, pegar uma tratadora, eu estou voltando no tempo. De maneira geral, você tem observado que o produtor tem investido, adquirido essas sementes já tratadas? Sim, a maioria. A maioria? Porque o processo de tratamento puro, não há adição de novos produtos. Ele é um processo quimicamente muito pesado. Então você tem que ter contato, tem que manusear. Então, para a gente adquirir a semente tratada, além da qualidade do tratamento, você tem todo um passivo que também é trabalhista ficando para trás. Então a semente está pronta, eu ergo o bag, coloco na planta dele e coloco no chão. Então é uma baita vantagem competitiva. Nós temos uma janela de plantio curta, então tratar a semente demora tempo. Aí você trata, não chove ou chove, fica a semente na plantadeira. O TSI não tem esse problema, ele está pronto. Pode esperar para amanhã na plantadeira, não tem problema. Queria falar um pouquinho agora sobre o cenário do agro aqui no Mato Grosso do Sul. Eu conversei recentemente com o governador aqui do estado, ele me falou que o PIB do agro surpreendeu no ano passado, e o PIB do estado foi o segundo maior, né? Teve o segundo maior avanço do país. E um dos motivos é justamente o agronegócio, que impulsionou, que alavancou o PIB do estado no ano passado. Como é que você vê esse cenário? Nós temos no MS números crescentes, tanto em área plantada quanto em produtividade. É claro que em anos piores a gente tem também declínios, no entanto, na média geral, a adoção de novas tecnologias tem feito com que os índices produtivos cresçam com frequência. Então, as melhores áreas foram plantadas no princípio. E o avanço da área produtiva ensejou a adoção de novas tecnologias para colonizar regiões que não eram tradicionalmente agrícolas. Nós estamos falando de Bandeirantes, nós estamos falando de Amambai, nós estamos falando de regiões em que há 10 anos atrás não tinha soja. E por meio da adoção, por meio da pesquisa, como as que a gente faz, deram base para que o produtor falasse, não, eu tenho tecnologia para plantar soja aqui onde há 10 anos atrás só louco plantava, ou nem eles. Então o avanço da área é importante, e o avanço das produtividades em regiões mais consolidadas, como São Gabriel, como Cidrolândia, Maracaju, Naviraí. Então, nós temos essa dobradinha frequente aqui no MS. Então, o nosso produtor ele é muito empreendedor. Ele está sempre buscando inovação, porque ele está sempre correndo atrás da alta produtividade. Então, isso faz com que ele esteja sempre em movimento. Sempre em movimento, com certeza. Inclusive, na abertura aqui, né, do Showtech, o presidente da ProSoja do estado, também com o governador, eles falaram sobre a safra de soja, safra 23, 24. Você falou aí desse aumento de área, realmente 5,2% houve de aumento de área aí do estado no ano passado, né? Mas teve uma quebra de produção de 22%, quase 22%, né? Qual que é a dica que você dá para o produtor para ele se preparar para esses intempéries aí, para o próximo plantio, Alex? Eu diria que a principal palavra que o produtor rural tem que colocar em prática é o planejamento. E o bom planejamento, ele começa pelo estudo. Nós temos no estado 3 unidades da Embrapa, nós temos 2 fundações de pesquisa, muitas outras instituições que estão aqui gerando informação. Então, a dica, ou o conselho, ou quase o puxão de orelha para o produtor rural é, gente, vamos estudar. Nós estamos aqui gerando informações, a fundação tem 25 mil parcelas de pesquisa por ano. 25 mil parcelas. Então, são mais de 400 protocolos. Então, nós estamos disponibilizando essa informação e outras instituições também estão, só que o produtor precisa voltar lá, revisitar a informação na hora de planejar para ter suporte, para ter ferramentas para tomar boas decisões. Porque depois que a safra começa, tem muita coisa que você não consegue mais mudar, tem que estar no planejamento. Então,
um bom trabalho exige um bom preparo. E o bom preparo na agricultura é o planejamento. Começa pelo planejamento, exatamente. Aí o estudo, né? Agora eu queria que você falasse um pouco sobre os desafios. Quais os principais desafios que o produtor daqui do MS tem enfrentado e quais as principais oportunidades deles também? Bom, a gente sempre fala de clima, né? Aquelas frases clichê, nós somos uma indústria a céu aberto. Se as frases são clichê é porque elas são verdadeiras. Então nós temos sim uma preocupação climática, em que a gente pode contornar ela de certa forma. Então água é comprável, certo? Eu posso irrigar. Temperatura, luz, aí não. Então um desafio que é bem frequente e nessas novas áreas ele fica mais evidente, porque como eu disse, as boas áreas foram plantadas no princípio. Não tem expansão agrícola em Maracaju. As áreas já estão todas plantadas há muito tempo. Então são regiões novas que foram plantadas por último porque tinham problemas geralmente climáticos. Então a adoção das tecnologias, o sistema plantio direto, o posicionamento de variedades, a semente de qualidade, são ferramentas, né, que a gente pode usar para superar esse tipo de desafio. Tem uma frase que diz assim: o bom manejo colhe o clima. Né? Só que o produtor precisa pôr em prática pensando nesse desafio que é climático. A gente tem esse avanço da soja para essas novas regiões também leva um desafio logístico, por exemplo. Né? Então você tem boa parte das regiões com asfalto, com estrada, com ponte, mas algumas ainda não. Então o produtor foi avançando agora, a figura pública tem que ir indo, levando esse asfalto, levando esse acesso, que é o progresso. Né? Por onde que é feito o escoamento aqui da maior parte da safra? Nós temos basicamente caminhão, né? Caminhão Paranaguá, um pouco para Porto Murtinho, mas a maioria caminhão. Nós temos bons projetos e iniciativas do nosso governo do estado para as ferrovias, então essa é uma pauta que está sempre em voga. O governador falou na abertura do Showtech. Deve ajudar muito. Demais, porque baixa custo. Então, isso melhora. O meio ambiente agradece também. Também é um sistema de transporte muito eficiente. Então, nós temos esses desafios, nós temos o desafio da logística, como eu falei, o desafio do clima, né? Nós temos um desafio interno da porteira para dentro. Nem vou falar de preço, porque preço não é a gente que define, mas nós temos o desafio da porteira para dentro, que é a gestão da nossa propriedade, que é se enxergar dentro da propriedade e dizer o que é trabalhar para o produtor rural. É ir para a fazenda ou é sentar, pegar a análise de solo e entender quais nutrientes eu tenho, quais eu preciso comprar, quanto, quando e onde eu preciso colocar. É estudar, pegar um relatório lá da Fundação MS e ver quais variedades que tem. Quais variedades foram as melhores. Opa, por que foram as melhores? Qual é a minha janela de plantio? Então, da porteira para dentro, nós temos essa lição de casa para fazer. Por isso que volta a parte da informação, né, exatamente. Alex? E como oportunidades, eu sempre digo que o MS é um estado bom para tudo. Então, você que roda o Brasil todo, quais estados você conhece que tem soja, milho, pecuária de corte, pecuária leiteira, frango, suíno, eucalipto, algodão, trigo, arroz, e aí nós estamos avançando, mandioca, nós estamos cana, nós estamos avançando, diversas culturas. Nós estamos avançando para gergelim, amendoim. Então, o MS é um estado de muitas oportunidades. Nós temos um ambiente institucional aqui no estado que é ímpar. Todo mundo se conversa rápido. Então, se você precisa estruturar um projeto com o governo do estado, com a Federação da Agricultura, com as universidades, com as Embrapas, você conversa rápido pelo WhatsApp com todo mundo. Não tem burocracia entre a gente. Existe essa integração de vocês. Isso é importantíssimo, com certeza. Então, isso permite que o produtor, numa mesma região, ele consiga adotar diferentes tecnologias. Então, você vê uma fazenda que tem soja, milho, aveia, frango, leite na mesma propriedade. Por quê? Porque tem estrutura para ter isso. Então a gente consegue diversificar, e eu enxergo isso como oportunidades. Porque quando a gente diversifica nossas fontes de receita, a gente fica menos refém do mercado, certo? Com certeza. Agora a gente já está encerrando o nosso bate-papo. Eu queria que você aproveitasse para deixar um recado para o produtor que nos assiste nas suas considerações finais, Alex. Bom, eu enxergo, até pela posição que eu estou aqui na pesquisa, que o produtor rural tem uma grande oportunidade que é de aproximação com as instituições de pesquisa, que é de buscar informação. Né? A gente está aqui num trabalho incansável, o produtor está tendo as margens mais pressionadas, né? O preço da soja
caiu, o preço do milho caiu, só que o custo de produção não caiu tanto quanto o preço. Significa que a margem está apertada. Então é hora de tomar boas decisões. É hora de comprar bons produtos. É hora de usar toda a informação disponível para minimizar a probabilidade de erro na propriedade. Então o produtor rural que conseguir, que se dedicar e que usar a informação adequada e tomar boas decisões, ele vai colher melhor. Perfeito, muito obrigada pela participação e mais uma vez, parabéns pelo Showtech aí, que é um show de conhecimento, inovação e também de tecnologia, viu? Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Fiquem à vontade para aproveitar a feira. E esse foi o nosso último episódio. Você pode acompanhar todos os episódios ali no YouTube do Canal Rural. Gostou desse episódio? Então compartilhe, curta aí e também você pode seguir a J Basso nas redes sociais. Afinal, gente, tudo começa na semente. Para enfrentar os desafios do campo, pode plantar, é J Basso. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Gostou desse episódio? Então compartilhe, deixe seu like e continue acompanhando o podcast Pioneiro do Agro. Esse foi mais um Pode Plantar, o podcast feito para quem trabalha e vive pelo campo. Uma produção Sementes J Basso em parceria com Canal Rural.